Que bom ter você por aqui no nosso diário de 40 dias de propósito, de jejum, oração e palavra. Esse é um diário de devocional onde o Senhor vai falar aos nossos corações durante 40 dias. E esses 40 dias nós vamos falar sobre de volta ao altar, de volta ao primeiro amor, de volta à presença. Sim, porque 40 dias foi o tempo que Moisés passou no Monte Horebe orando e falando com o Senhor. 40 dias Elias caminhou para ter um encontro verdadeiro com Deus. 40 dias Jesus foi levado para ser tentado. E hoje nós estamos aqui durante 40 dias, no período de Techuvá, numa jornada de preparação para o Yom Kippur. Techuvá é voltar. Um dos textos mais fortes para compreender isso está em Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Olha a sequência. Volta e Deus cura. E isso fala exatamente com aquilo que nós estamos caminhando nessa jornada, que a primeira jornada está tudo voltado para o método raiz, que é restauração, alinhamento, identidade e zona de governo. E nessa primeira etapa, nós vamos falar sobre restauração, porque antes de querer avançar, Deus nos chama para voltar. Às vezes, queremos que Deus nos dê uma nova estação, mas Ele está dizendo, primeiro volte ao lugar de onde você saiu. E Techuvá não é condenação. Existe uma diferença enorme entre arrependimento e condenação. A condenação diz, você errou, você não presta, você nunca vai mudar. E o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. Você errou? Então reconheça. Volte, porque eu quero restaurar você. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 vai dizer, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produz mudança. Por isso, esses 40 dias não devem ser apresentados como 40 dias de autopunição. Não. São 40 dias de exame, de retorno, alinhamento e consagração. Porque a Techuvá envolve examinar o coração. Salmo de número 139, versos 23 e 24 vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Observe a oração do salmista. Sonda-me, conhece-me, mostra-me e guia-me. E isso é extremamente importante. A mulher que entra em Techuvá não começa olhando para o pecado da outra. Ela começa perguntando, Senhor, o que existe em mim que precisa voltar para o lugar? Porque Techuvá é mudar de direção. João Batista, ele pregava, está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E isso significa que arrependimento verdadeiro produz fruto. Por isso é o método raiz. Porque não basta dizer, eu me arrependo. A pergunta passa a ser, o que vai mudar depois que eu me arrepender? Se antes eu respondia com ira, agora eu aprendo domínio próprio. Se antes eu alimentava ressentimento, agora eu escolho perdoar. Se antes eu vivia buscando aprovação, agora eu encontro minha identidade em Deus. Se antes a minha vida estava desalinhada, agora eu começo a colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque a Techuvá, ela combina muito com o método raiz, porque é restauração. O Senhor restaura aquilo que foi quebrado. Salmo de número 51, versos 10 ao 12. O A de alinhamento. Senhor, coloca novamente a minha vida em concordância com a tua vontade. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. O I da identidade. Senhor, lembra-me de quem eu sou em ti. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E o Z de zona de governo. Senhor, ensina-me a governar aquilo que colocaste em minhas mãos. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. E então, a Techuvá se torna um movimento que atravessa tudo. Eu volto para Deus, para que Ele restaure, alinhe, reposicione minha identidade e me ensine a governar novamente. E o que o Yom Kippur então representa, pastora?
No contexto bíblico, Yom Kippur é o dia da expiação, o dia do arrependimento. Está estabelecido em Levítico capítulo 16 e também em Levítico capítulo 23, versículos do 26 ao 32. Era um dia solene diante de Deus, marcado por humilhação da alma, expiação e purificação. Levítico capítulo 23, versículo 27 vai dizer: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei a vossa alma. Para a fé cristã, precisamos fazer uma distinção importante, tá? Porque nós não estamos reproduzindo um sistema sacrificial do Antigo Testamento, não. Porque Cristo é apresentado no Novo Testamento como cumprimento e sacrifício perfeito. Mas lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, no Novo Testamento, Cristo entrou uma vez por toda no Santo dos Santos, obtendo eterna redenção. E Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22, nos chama para nos aproximarmos de Deus com um coração sincero. Então, para uma jornada cristã como essa, precisamos usar o período como um propósito espiritual de autoexame, arrependimento, reconciliação e consagração, sem afirmar que precisamos realizar os ritos levíticos para obter expiação. Então, a grande mensagem desses 40 dias, eu quero falar para vocês que não são 40 dias para tentar convencer a Deus a nos perdoar, não. São 40 dias para permitir que Deus revele aquilo que precisa ser colocado diante do altar. Porque é uma jornada de exame, arrependimento, retorno, restauração, alinhamento, reconciliação e consagração. E o objetivo não é chegar ao Yom Kippur simplesmente dizendo: eu sobrevivi aos 40 dias. Mas é chegar dizendo: Senhor, eu voltei. Aleluia. E há uma palavra que eu preciso compartilhar com vocês, que é o chuve, que é voltar de techuvá, chuve. Oséias, capítulo 14, verso 1, volta ao Israel para o Senhor teu Deus. Zacarias, capítulo 1, versículo 3, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, queridas, a chamada para estes dias é ainda mais profunda do que você imagina, porque nós estamos não só fazendo 40 dias de propósito, é uma chamada. O Senhor está nos chamando para voltar ao altar, à presença, à palavra, voltar à obediência, ao primeiro amor. Voltar para aquilo que Deus falou, que antes das distrações, das feridas, dos desvios e dos ciclos que muitas das vezes está se repetindo. E aí a techuvá deixa de ser apenas esse conceito judaico e passa a ser uma jornada cristã, uma linguagem poderosa para falar de arrependimento, de retorno e de transformação diante de Deus. Então, o meu convite para você nesses dias é: se permita ser restaurada. Ei, eu quero te convidar para esse compromisso. O compromisso da palavra, que é separar diariamente um tempo para ouvir ao Senhor. O compromisso da oração, que não é apenas pedir, mas também permanecer em silêncio e permitir que Deus te sonde. O compromisso de examinar o coração, identificar suas atitudes, pensamentos, feridas, pecados, relacionamentos e áreas desalinhadas. A techuvá na prática, aquilo que Deus revelar precisa gerar em você uma resposta e consagração. Entregar novamente a Deus aquilo que governa a sua vida. E essa chave, queridas, não basta Deus me mostrar. Eu preciso responder ao que o Senhor me mostrar. Então, queridas, eu te convido a fazer pelo menos uma entrega diária de 5 a 10 minutos de silêncio. E depois você pergunte: Senhor, hoje eu me apresento diante de Ti, sonda meu coração e mostra-me aquilo que precisa ser tratado. Ei, não precisa ler muitos capítulos, mas leia a Bíblia. Um texto bem meditado vale mais do que vários capítulos lidos rapidamente. Durante o dia, preste atenção. Pergunta o que isso realmente está aparecendo na minha vida. O dia sobre perdão. Existe alguém que ainda estou carregando dentro de mim que preciso perdoar? Ou que eu preciso pedir perdão? Um dia sobre a sua identidade. Eu estou vivendo para agradar a Deus ou para receber a aprovação das pessoas? Um dia sobre o domínio próprio. O que realmente tem governado as suas reações? E à noite, queridas, pare para refletir. São 40 dias. O que Deus me mostrou hoje? O que eu preciso confessar e entregar? Qual atitude prática vou tomar amanhã?
Lembra de Salmo de número 139, versos 23 e 24? Sonda-me, ó Deus. E aí você prepara para você um caderno e faça desse seu caderno o seu diário de Techuvá. O que eu estou colocando no altar? Escreve isso logo na primeira página. Qual palavra de hoje, qual texto falou profundamente comigo? O que Deus me mostrou? O que preciso entregar? O que preciso colocar diante de Deus? Em que área eu preciso mudar de direção? O que vou fazer concretamente hoje? Essa será a sua atitude. E aí nós vamos viver os 4 movimentos da raiz, do método raiz. Dos dias 1 ao 10, nós vamos falar sobre restauração. Senhor, cura o que ficou ferido. E ali nós vamos trabalhar feridas, rejeição, culpa, perdão, ciclos, dores, coisas não resolvidas. E o texto-chave está em Salmo de número 51. Do dia 11 ao 20, nós vamos falar sobre alinhamento. Senhor, coloca a minha vida novamente no eixo. E aqui vão entrar os pensamentos, as palavras, as escolhas, as prioridades, relacionamentos, tempo, desejos, sonhos. E o texto-chave está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E dos dias 21 ao 30, vamos falar sobre identidade. Senhor, lembra-me de quem eu sou em Ti. E aí nós vamos confrontar a necessidade de aprovação, comparação, passado, rótulos, fracassos, medo, falsa identidade. Sabe as máscaras? Nós vamos trabalhar nelas. E o texto-chave está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E dos dias 31 ao 37, zona de governo. Senhor, governa primeiro em mim, porque antes de querer governar ambientes, precisamos aprender a governar pensamentos, emoções, palavras, decisões, hábitos e relacionamentos. Provérbios capítulo 16, versículo 32. E os 3 últimos dias são diferentes, porque são os dias do Yom Kippur, do dia 38, né? A gente vai falar sobre retorno, que está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. De onde eu me afastei? Dia 39, reconciliação e entrega. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Aqui vão entrar as atitudes práticas, que é pedir perdão, perdoar, resolver pendências, devolver o que não pertence a você e abandonar práticas que Deus revelou. Fazer restituição quando for possível e apropriado e colocar a vida em ordem, porque não é simplesmente dizer, Deus, perdoa meus pecados, e sim perguntar, existe alguma coisa que está ao meu alcance fazer para reparar aquilo que eu fiz? E o dia 40, que é o dia do Yom Kippur, eis-me aqui, esse dia precisa ser diferente. Faça uma celebração de encerramento, não apenas um devocional, Salmo 51, Salmo de número 139, versos 23 e 24, e Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 22. Que você possa escrever durante esse período o que eu estou deixando no altar. O que Deus restaurou em mim, como vou viver daqui para frente? Ei, eu não quero voltar para a mulher que eu era antes desses 40 dias. E se possível, faça um jejum. Ei, não é um jejum obrigatório, tá bom? Mas, se você puder, faça um jejum de refeição, um jejum de algum alimento determinado, um jejum de redes sociais ou então de entretenimento. Um período de abstinência voluntária acompanhado de oração. Ei, o valor do jejum não está em passar fome, está em criar espaço para buscar Deus e submeter à vontade dele. Porque quem tiver alguma condição de saúde, usar medicação ou tiver restrições alimentares, deve escolher a modalidade mais segura e não fazer um jejum alimentar. Mas você pode eliminar alguma coisa, um café, um carboidrato, carne, sei lá. Algo que você vai sentir muita falta durante esses 40 dias. Então, queridas, eu te convido a voltar ao altar. Eu te convido a examinar o seu coração. Eu te convido a entregar verdadeiramente. Eu te convido a ser renovada e restaurada no Senhor. Deus te abençoe. Aqui é a pastora Débora Salles e nós estamos nos 40 dias de diário de propósito, de jejum, oração, um devocional para você caminhar juntamente comigo nessa jornada. Deus te abençoe.